Então eu convido os irmãos, sem demora, se já não fizeram isso, a abrir suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, onde nós faremos a segunda parte da pregação dos versos 4 até 10. No domingo passado nós fizemos a primeira parte. Por quê? Porque esse texto é um texto muito rico em detalhes e nós achamos por bem dividi-lo, para que nós não perdêssemos nada a respeito da riqueza da palavra de Deus. E hoje nós faremos assim a segunda parte, dos versos 4 a 10. Basicamente, nós ficaremos nos versos 7 até o 10, mas nós leremos todos os versículos novamente juntos. Então acompanhe comigo a leitura do capítulo 2 de 1 Pedro, dos versos 4 até o 10. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Bem, queridos, Pedro até aqui, nós já sabemos que o apóstolo Pedro, um dos 12 apóstolos que andou com Jesus, é quem escreveu essa carta. Nós também já sabemos que ele escreveu para várias igrejas que estavam onde hoje nós conhecemos como Turquia, que ele chama de Ásia Menor. E ele fala no comecinho da sua carta quais eram essas localidades. E nós vimos também, juntos, que no capítulo 1, dos versos 1 até o 12, Pedro fala a respeito da salvação. Por quê? Pensem só, o contexto dessa carta é de perseguição aos cristãos, com morte iminente, apenas por dizer: você crê naquele Jesus, naquele que se diz o Cristo? Creio, então você vai ser morto. Então esse era o contexto em que eles estavam. E Pedro faz questão de dizer a eles que eles têm algo que nenhum perseguidor pode tirar, que é a salvação da alma deles. E isso nós vimos dos versos 1, do capítulo 1, até o 12. A partir do verso 13 do capítulo 1, Pedro começa a dizer ordens aos crentes. Ele diz mais ou menos o seguinte: vocês são crentes em Jesus Cristo? Vocês experimentaram da salvação da alma de vocês? Então agora chegou a hora de nós demonstrarmos isso na prática. E ele começa dizendo a respeito da santidade. Ele diz: olha, se vocês chamam ao Deus da Bíblia de Pai, então sejam santos porque Ele é santo. Depois ele continua dizendo a respeito do quê? A respeito de amarmos uns aos outros com amor fraternal, que é um amor não fingido. Isso são todas ordens que vêm em detrimento do quê? De termos sido salvos. Se você foi salvo, então comece a viver assim. E, por último, ele falou a nós a respeito do crescimento espiritual. Crentes precisam constantemente se alimentar. E na última pregação nós vimos que Pedro ordena aqueles que experimentaram da bondade, verso 4 aqui do capítulo 2, aqueles que experimentaram da bondade de Deus se achegar a Cristo continuadamente. Ou seja, chegue amanhã, depois de amanhã, e todos os dias se achegue a Cristo para experimentar graça, para ter comunhão com Ele. Na primeira parte dessa pregação, nós vimos que existem aqueles que consideram Jesus, como o verso 4 diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
São duas características de pessoas ao se achegar, ao se defrontarem com Jesus. Alguns vão ter a característica de Deus, considerando Jesus uma pedra preciosa, e alguns vão dizer, não, eu não quero, eu rejeito esta pedra. E nós falamos a respeito disso, domingo passado, daqueles que têm a Jesus como uma pedra preciosa. E hoje, infelizmente, isso a gente não fala com alegria no coração, mas a gente vê pela Bíblia e pelo texto de Pedro que existem pessoas que rejeitarão a Cristo. Existem pessoas, talvez entre nós, que rejeitarão a Cristo. Existem pessoas aqui entre nós e no mundo que, ao se depararem com a pedra viva, que é Jesus, talvez tropecem nela e assim não sejam salvos. É assim que Pedro trabalha com essa ideia. E é assim que nós vamos desenvolver, seguindo o raciocínio de Pedro e aí tentando aplicar as nossas vidas de maneira pertinente. Então, nós vemos aqui no verso 7, os que se afastam e o rejeitam. E assim tropeçam e desobedecem a Deus. Então é muito claro, Pedro, ele diz o seguinte: aqueles que se achegam a Cristo obedecem a Deus, porque Deus ordena, e eles se achegam de forma a considerar Jesus uma pedra de grande valor, pedra preciosa. E agora nós chegamos no verso 7, onde ele vai fazer o contraponto. Ele diz, olha, leiam o comecinho ali que ele diz do verso 7. Ele diz, para vós outros, quem são os vós outros? Ele explica, portanto, os que credes. Então, para vocês que creem, ele diz como consideram a Jesus. Ele diz, é a preciosidade. É isso que Pedro diz. Os que creem em Cristo consideram ele uma pedra preciosa. E agora, para a parte B desse verso, ele diz, mas para os descrentes, aqueles que não creem em Cristo, ele continua dizendo, e ele vai citar na íntegra aqui, Pedro, 2 textos relacionados à pedra viva no Antigo Testamento. Então, vamos sentar aqui e traçar o raciocínio de Pedro. A ideia é a seguinte: Pedro novamente faz questão de demonstrar aos seus leitores o quê? A reação das pessoas diante de Cristo. A reação e a postura das pessoas diante da pedra viva. E isso está ligado lá com o verso 4, ó. Chegando-vos para ele a pedra que vive, aí ele diz, para quem se chegue a pedra viva, você acha preciosa. E aí ele diz, mas aqueles que rejeitam, aí ele liga lá, para os descrentes, e aí ele vai citar o texto do Antigo Testamento, que é o texto de Salmo 118, 22. E ele diz assim, ele vai dizer, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedro está fazendo a citação de um salmo antigo, de muito tempo atrás, dizendo que aquilo que os profetas escreveram há centenas de anos antes está se cumprindo, tem acontecido. Aquilo que foi dito há centenas de anos antes por pessoas que não viram o Messias, agora estava se cumprindo. E juntamente com isso, ele vai dizer no verso 8 a ligação de mais um texto. Primeiro vamos entender que ele fala dos 2 textos e depois vamos trabalhar neles um pouquinho juntos. O primeiro texto é esse do Salmo 118, 22. E Pedro cita ele na íntegra. Ele não tira nada. Ele cita ele como se ele estivesse lendo. E depois ele diz no verso 8, a ideia, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aqui nós temos, no verso 14 de Isaías, exatamente o que Isaías havia profetizado há muito tempo atrás. Que existiria um momento em que o povo de Israel rejeitaria o Messias que havia vindo, e ele seria uma pedra de tropeço. Claro que em primeira análise nós vemos que isso que Pedro fala se aplicou aos judeus. Mas os judeus devem ser entendidos aqui como representantes dos que rejeitam a Cristo. Então, aqui nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que fala assim, mas não fomos nós, foram os judeus. Isso não vale para a Bíblia. Assim como não vale dizer que o primeiro que pecou foi Adão e assim você não tem culpa. A Bíblia ela trata aqui com a ideia de representação. E ele está usando aqui o texto para fazer uma ideia de representação da humanidade.
Então, quando Pedro diz isso daqui, ele faz uso de duas metáforas. No Salmo 118, ele vai dizer o seguinte: você imagina, o construtor era aquela pessoa que ia, logicamente, construir algo. E naquele tempo antigo, era muito comum fazer a construção com pedras grandes, com pedras que precisavam ser escolhidas. E essas pedras eram escolhidas e assim eram sendo colocadas em cada lugar. Vocês lembram que Pedro aqui já falou que nós somos pedras vivas para a edificação do templo, não é? Isso são aqueles que creem. Os que creem, eles são pedras que são encaixadas na construção da igreja, espiritualmente falando. E agora Pedro está falando em relação àqueles que rejeitam. E a ideia é muito comum da ideia de o dono de uma construção, e ele escolhe a pedra, e ele diz assim: olha, essa casa que vai ser construída é minha. Então você é o meu construtor, eu quero que você use essa pedra. Mas no andar da obra, no andar da carruagem, a pedra que o dono da obra escolheu como uma pedra preciosa, ela chegou na hora do construtor usá-la, e ela pega essa pedra e ele diz assim: eu não vou usar essa pedra, eu vou rejeitá-la. Ela é uma pedra defeituosa, ela não é aquilo que eu esperava dela. E ele coloca essa pedra de lado. Ele rejeita essa pedra. A ideia de rejeitar é basicamente a ideia do Inmetro hoje. Não passou no teste, não foi aprovado, então você rejeita. Não passou no controle de qualidade. Só que o problema é que esse controle de qualidade, aqui que Pedro está falando, é da humanidade em relação a Jesus. Ele não está falando do controle de qualidade de algo que realmente tinha problema. Os construtores rejeitaram. E essa ideia deles rejeitarem por ser defeituosa, ela faz um contraste muito claro com o começo que nós lemos. Enquanto alguns rejeitam para a construção da sua casa, outros consideram preciosa e colocam ela como a base para o qual vai ser construído. E a metáfora aqui usada por Pedro, então ela diz respeito à base. A pedra angular era a pedra, na antiguidade, a mais preciosa para começar a obra. Era a pedra que você continuava a construção em cima dela. Então ela era aquela pedra escolhida a dedo para que a construção fosse bem sucedida. Por isso que Pedro diz que Deus escolheu Jesus como uma pedra preciosa, porque em cima de Jesus a construção é bem feita. Mas agora Pedro contrasta dizendo que existem pessoas que rejeitam a pedra que Deus escolheu. Eles rejeitam, eles dizem: olha, essa pedra não é boa o suficiente para construir. E junto com isso, Pedro faz o uso do texto de Isaías, que vai dizer, aqui ele resume um pouquinho dizendo: pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pedra de tropeço é, no dito popular da antiguidade, aquela pedra que faz o caminhante tropeçar. Você está numa estrada, caminhando, você quer ir para algum lugar e você tropeça numa pedra, que a gente não tem o costume de falar trupica muito, né? Mas a gente tropeça na pedra e acaba muitas vezes caindo do caminho. Só que Pedro ainda diz que não somente tropeça, mas que tem também um tipo de que eles considerarão, os que rejeitam, uma rocha de ofensa. E a rocha de ofensa é aquela rocha que geralmente a gente vê em desenho animado, do Pernalonga ou do Bip Bip. Acho que a maioria aqui não vai saber, né? São meio novos, mas a ideia é que você está andando pelo caminho e a rocha despenca da montanha e ela vem e ela esmaga o caminhante. Essa é a rocha de ofensa que Pedro está citando aqui. Então imagine que você está num caminho e você pode chamar esse caminho de vida. E no caminho da sua vida, você se encontra com uma rocha no meio do caminho. E essa rocha vai ser, talvez, um empecilho. Você talvez vá tropeçar nela. E assim são aqueles que Pedro diz a respeito de Cristo. Quando escutam sobre quem Cristo é, olha, Jesus é Deus. Quando escutam a respeito dos mandamentos de Jesus, se você diz que me ama, disse Jesus, obedeça os meus mandamentos. E não leva isso em consideração, deixa de lado. Isso lhe faz tropeçar.
E as pessoas normalmente, irmãos, elas tropeçam por dois motivos. Esses dois motivos, eles englobam várias coisas dentro de cada um deles. O primeiro é que a postura daqueles que tropeçam, ela pode ser uma postura extremamente religiosa. A pessoa frequenta uma religião, ela começa com a ideia de que a religião cada um tem a sua. Se faz bem para você, siga. Para mim faz bem outra coisa. Então ela começa assim. Ele não aceita você chegar com a ideia de que existe uma religião que é a verdade e a vida. E que é o único caminho. João 14,6. Ela não aceita. Mas ela é religiosa ao extremo. Sendo assim, ela vai tão longe nesse pensamento da religiosidade que ela não se sente um pecador. Ela coloca na balança dela mesmo, olha, mas as coisas que eu faço, no máximo são uma mentirinha, uma fofoca, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Isso a gente escuta seguido. E aí, por causa disso, elas não acham que precisam de um Salvador. E se elas não acham que precisam de um Salvador, é porque elas acham que elas vão poder, diante de Deus, dizer: Senhor, as minhas obras foram boas, avalia elas e me considera justo diante de Ti. Esse é o primeiro grupo, e nesse se inclui a maioria das pessoas. Por quê? Porque até mesmo os ateus, eles são ateus até a jaula do leão abrir. Quando a jaula do leão abre e o leão sai, aí eu não sei se tem muito ateu, porque, ai meu Deus do céu, e por aí vai. Então, esse é o primeiro grupo, onde a grande maioria da população mundial é religiosa. O ponto é, que tipo de religião? E o segundo tipo de pessoas são aqueles que não querem que essa pedra se intrometa em suas vidas. Olha, eu até acho legal esse tal de Jesus, porque ele pode me curar, ele pode me ajudar financeiramente, ele diz que tem poder para dar vida aos mortos. Então até me interessa nisso, desde que ele não se meta nos meus afazeres, desde que ele não se meta nos meus prazeres, desde que ele não se meta nos meus lazeres. Em outras palavras, Jesus eles não querem, porque senão ele será uma pedra de tropeço. Eles não querem esse empecilho em suas vidas. O ponto é, segundo o que o Pedro nos diz, Jesus está no caminho de todos. Homens, mulheres, crianças e jovens, negros e brancos, judeus e gentios. Não existe distinção. Na estrada da sua vida, a pedra está lá. Esse é o ponto. E para a humanidade em rejeição, que é a humanidade que Pedro está falando aqui, Cristo sempre vai ser um intruso, um metido, porque Jesus deixou muito claro o custo de segui-lo. Jesus não disse assim, olha, quem quiser vir após mim, venha do jeito que está, disse? Não, ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. O custo de seguir a Jesus é alto. Por isso que muitos vão considerar Jesus uma pedra de tropeço, porque vai chegar num momento da sua vida onde você vai ter que escolher, eu seguirei a pedra preciosa ou ela se tornará rejeitada para mim? Nós vemos isso claramente nas parábolas que Jesus contou. A parábola da semente, do semeador, Jesus deixou muito claro. Existem milhares de milhões de pessoas que recebem a mensagem com alegria, acreditam em Cristo, mas na hora que precisa escolher a quem seguir, o rejeitam. Isso constantemente tem acontecido, dia após dia, ano após ano, milênio após milênio. Então, certamente que essa rocha chamada Jesus funciona como um fundamento, funciona como uma base, funciona como a pedra angular, certamente. No entanto, para alguns, essa construção com Jesus embaixo é tropeço e escândalo. Só que deixa eu dizer uma coisa que talvez lhe escandalize. Não é do jeito que nós escolhemos, é do jeito que Jesus escolheu. E ele deixou muito claro, ele não vai deixar, não é possível seguir a dois senhores, porque um você vai agradar e desagradar o outro.
Então, para seguir a Jesus, ou é só Jesus, como nós cantamos, ou não o siga. Aqueles que começaram a seguir Jesus e o abandonarem, é pior do que aqueles que nunca o seguiram. É assim que a Bíblia trata. Quanto mais conhecimento você vai adquirindo sobre a palavra de Deus, ou é mais benefícios, ou é mais castigo. A Bíblia trata assim. Existirá mais juízo para aqueles do que para Sodoma e Gomorra, lembram? Jesus falou isso no Evangelho de Mateus. Porque a ideia é, aqueles que conhecem pouco não serão livres, vão ser condenados. Mas o juízo sobre eles é menor do que nós que conhecemos mais. A quem muito é dado a conhecer, muito será cobrado por isso. Só que Pedro aqui, ele não fala apenas com uma pedra de tropeço relacionada a Jesus, mas que essa própria pedra chegará um dia em que ela rolará em cima daqueles que o rejeitaram e os esmagarão. Chegará um dia, no julgamento final, onde Deus colocará todos diante dele, e aqueles que estiverem em Cristo, como nós vimos no verso 6, na rocha, não serão envergonhados. Quem está unido à rocha viva, à pedra viva Jesus, se torna uma pedra viva e tem a garantia de que naquele dia eles passarão. Não pelos méritos deles, mas porque eles estão unidos à pedra viva. No entanto, para aqueles que o rejeitaram, serão terrivelmente envergonhados. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre o inferno. A Bíblia fala sobre um lugar onde haverá ranger de dentes eterno, onde haverá sofrimento sem parar. E o relógio, ele é como se ele não andasse. Sabe quando você está fazendo alguma coisa chata, que você diz, será que o tempo... Parece que o tempo não passa, não é verdade? É assim que acontece. Quando a coisa é boa, você está se divertindo, já acabou. Mas quando a coisa é xarope, a gente olha assim e diz, nossa, mas não passa nunca. Assim vai ser o inferno. O tempo não vai passar aos olhos daqueles que estão lá. Deus escolheu a nação de Israel para começar essa história. Ele enviou sua pedra preciosa para a edificação da casa espiritual. Mas os construtores não quiseram. Eles acharam que eles não precisavam dessa rocha. Mas não foi porque eles acharam que eles não precisavam dessa rocha, que essa rocha deixou de ser preciosa. Porque a verdade não depende do número de votos nela. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se apenas uma pessoa crer nisso, é suficiente. Se ninguém crer nisso, continua sendo suficiente, porque essa é a verdade. Então não é porque milhões de pessoas dizem que ela é uma pedra de rejeição, que ela se torna uma pedra de rejeição. Essa é a verdade. Os judeus, eles tropeçaram, eles rejeitaram o Messias. Ele veio para os seus conterrâneos, os judeus, mas eles o rejeitaram. Mas Jesus não foi rejeitado só pelos judeus. Ele tem sido rejeitado diariamente por nós, por conterrâneos, nós por brasileiros, por alemães, por judeus, por argentinos, por todos. Todas as nações têm rejeitado a ele. E sabe por quê? Por causa daqueles dois motivos que eu falei para vocês. Aquelas duas visões a respeito disso. E aquelas duas visões a respeito disso, elas levam para um Jesus domesticado. Para um Jesus que ele não diz o que quer que seja feito, mas ele recebe ordens. Eu determino, eu escolho, eu ordeno. Esse é o tipo dos crentes evangélicos no Brasil hoje. Eles querem um Jesus que nem o gênio da lâmpada. Esfrega e pede, mas aí ainda eles são tão gananciosos que não são só 3 desejos, eles querem continuar pedindo. E na medida que esse gênio não atender, eles rejeitam, porque não serve mais. Estão entendendo? Só que as pessoas esquecem-se que Jesus, segundo a Bíblia, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim.
Ninguém vai poder obrigá-lo a nada. Ninguém pode transformá-lo num gênio da lâmpada. Essa é a noção que eu amo de falar que Jesus é soberano. Essa é a noção que eu amo de ler na Bíblia sobre a soberania de Jesus. Ele não depende de ninguém. E talvez eu vá dizer uma coisa aqui agora que vai chocar os irmãos, mas é bíblico. Quando nós nos referimos a Jesus, não existe democracia. Grave bem isso. Jesus não depende da maioria escolher alguma coisa sobre ele. A definição bíblica é de monarquia. É de um rei que ordena e as pessoas precisam obedecer. É de um rei que dá ordens e aqueles que não cumprirem as ordens serão castigados. É duro porque nós não gostamos de ordens. É duro porque nós não gostamos de alguém que diga assim: pare com o vício da pornografia. Nós não gostamos. Nós não gostamos de coisas do tipo pare de ser fofoqueiro. Nós não gostamos de coisas do tipo pare de mentir. Nós não gostamos. Mas é esse Jesus que a Bíblia apresenta. E é interessante nós sabermos que na primeira vez que Jesus veio, João Batista o anunciou. E ele disse: aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na sua volta, quando ele voltar novamente, um outro João diz que ele será como um leão da tribo e vai vir julgar. Esses são os dois contrastes. Ele vai vir julgar. E o texto continua nos dizendo, no verso 8, são estes os que tropeçam na palavra. Por que tropeçam? Porque não reconhecem a preciosidade de Cristo. Sendo desobedientes. Por quê? Porque não obedecem nem a Jesus e nem naquilo que ele mandou, para o que também foram postos. Tropeçam, por quê? Porque não obedecem. E, portanto, se eles não obedecem, eles vão se deparar com o destino que está planejado para aqueles que não obedecem. A mensagem da cruz, que nós tanto cantamos, a mensagem da necessidade de salvação, ela não é difícil de entender. Todos vocês e eu precisamos de um Salvador. É difícil compreender isso? Não é. É difícil nós... Bom, eu não... tem alguma palavra que eu não entendi? Não tem. Mas ela é difícil de ser digerida. Ela é difícil de ser engolida. As pessoas, elas não querem um Jesus que se meta na vida delas. Não, olha, eu até quero ter um Jesus na minha vida para me ajudar, mas ele fica no porta do meu quarto para fora, na porta do meu quarto para dentro, eu sei o que é melhor para mim. Por quê? Porque a mensagem de arrependimento, da necessidade, não é difícil de entender, é difícil de engolir. A mensagem da necessidade de um Salvador não é difícil de entender, é difícil de engolir. A mensagem sobre a verdade do céu e do inferno não é difícil de entender, mas ela é difícil de engolir. Esse é o ponto. E aqui, eu sei, porque eu já conversei com muitas pessoas a respeito disso, que acham a doutrina do inferno ofensiva. O ensinamento bíblico sobre o inferno radical, duro. Pode até ser, mas ele é bíblico. Ou nós pegamos a Bíblia inteira, ou nós não pegamos nada. Não podemos escolher os versos que nos fazem bem. Não é assim que funciona. E se você é um desses que acha a doutrina bíblica do inferno ofensiva, é muito simples. Faça como os primeiros leitores de Pedro. Se achegue à pedra viva. Se arrependa dos seus pecados. Tenha comunhão com Jesus. Não é apenas para fugir do inferno. É para você ter um relacionamento. Para você poder dizer que Jesus é o seu melhor amigo. Para você poder dizer que você não será envergonhado naquele dia. Ao mesmo tempo que a Bíblia é radical a respeito da doutrina do inferno, ela deixa um convite aberto. Ela diz que Deus não rejeita um coração quebrantado,
uma pessoa que verdadeiramente se arrepende, uma pessoa que entendeu que é pecador e que precisa de salvação. Só saiba de algo: você nunca vai conseguir pelos seus próprios esforços, porque eles nunca serão suficientes. Você precisa que outro ocupe o seu lugar, e esse outro é Jesus. Pedro, ele faz questão de fazer esse contraste entre aqueles que rejeitam e os que acham a pedra viva preciosa. E após isso, Pedro novamente volta à ideia daqueles que amam a Cristo. E ele diz os benefícios daqueles que estão unidos à pedra viva. Ele vai dizer no verso 9, ele diz assim: vós, porém, por quê? Porque vocês não são como os descrentes que não creem. Vocês são diferentes. Pedro sempre faz esse contraste. Vós, porém, olha, vocês são diferentes disso. Vocês são melhores? Não é porque vocês são melhores, é porque vocês estão ligados à pedra viva. Tenha sempre isso claro. Ah, mas os crentes se acham melhores. Não, nós não nos achamos melhores. Mas nós sabemos em quem nós confiamos. Se isso é se achar melhor, então pode dizer que somos melhores. Se isso é se achar melhor, porque nós sabemos em quem temos crido. E aquele que nos salvou é fiel para nos guardar até o fim. É por isso que nós somos diferentes. Não porque nós somos melhores, mas porque nós somos resgatados. E agora Pedro vai dizer a respeito disso. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, vamos tentar seguir aqui o raciocínio de Pedro. Pedro tem um raciocínio lógico, ele está fazendo uma lógica no seu raciocínio. Ele não escreveu de qualquer jeito. Ele tem um raciocínio e ele quer que os leitores entendam. Então, ele continua o contraste entre quem rejeita e quem adora. Quem acha que é uma pedra sem valor nenhum, de tropeço, e quem acha que é uma pedra preciosa. Então, ele atribui uma série de termos que a gente viu aqui. Ele chama raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos esses termos, todos, sempre foram atribuídos ao povo de Israel. Ele disse isso, Moisés dizendo isso lá para o povo, dizendo: se hoje ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Faz eco com o que Pedro está dizendo, não faz? Pedro está pegando tudo aquilo e aplicando agora de uma maneira muito mais profunda àqueles que estão ligados a Cristo. Por quê? Porque o primeiro termo aqui que nós vemos é Moisés usando esses termos para quem estava ligado a Israel. E agora Pedro usa os termos a quem está ligado a Cristo. Cristo é maior que Moisés. Sendo assim, estar ligado a Cristo é o benefício de herdar todas essas promessas, todos esses benefícios. E o primeiro termo que Pedro usa aqui é o de raça eleita, fazendo esse uso da ideia de ser um povo peculiar. Se nós formos ler lá Moisés contando que Deus fala, que ele não viu beleza em Israel. Vocês não eram os mais poderosos, vocês não eram os mais numerosos, mas eu escolhi vocês porque eu quis. E porque eu escolhi vocês, vocês vão fazer parte do meu povo. Agora ele diz isso a respeito dos crentes em Cristo. A raça eleita aqui que Pedro está falando não é Israel e não é os gentios. Quem são gentios? Não são pessoas educadas, tá? Biblicamente, gentios é pessoas que não eram de Israel, que não eram judeus. Ele está dizendo que em Cristo existe uma nova raça.
um novo tipo de homens e mulheres. Isso nós vamos ver Paulo falando em Gálatas 3, 28 e 29, nós vamos ver falando em Romanos 10, 12. A ideia é a seguinte: agora em Cristo, a união de pessoas pela fé, ela não depende mais da sua nacionalidade, mas sim de estar ligados à pedra viva. E essa ligação à pedra viva dá uma característica de ser uma raça eleita, um povo diferente em todos os aspectos. Por quê? Porque é só na igreja que você é capaz de ver uma empregada com um empresário da mais alta estirpe sem distinção. Sem distinção. Não pode haver. Você é capaz de ver pessoas diferentes em todos os aspectos, étnicos, econômicos. Você é capaz de falar com pessoas de todos os países e ser ligados à pedra viva. Você tem irmãos em Cristo no Japão. Embora você não os conheça, mas existem. Porque eles estão ligados à pedra viva. E essa é a ideia de que Pedro fala de uma raça eleita. Junto com essa ideia de raça eleita, novamente Pedro aqui fala que nós somos sacerdócio real. E o sacerdócio, nós já vimos na outra pregação. A ideia de sermos representantes de Deus, ela agora é atribuída a todos os crentes. Ah, mas quer dizer que eu preciso de um padre, do Papa? Não, você não precisa. Ele não é seu intermediário. Quer dizer que eu preciso de um pastor? Não, você não precisa, ele não é seu intermediário. Você tem um intermediário que é Jesus. Ele é o seu sumo sacerdote que faz a ligação entre você e Deus. Por causa de Jesus, a sua oração é aceita. Por causa de Jesus, a sua oração é escutada. Por causa de Jesus, você pode chegar a Deus com confiança. Essa é a ideia. E esse sacerdócio, ele é diferente do que nós vimos antes que Pedro falou, porque ele ainda dá mais uma característica. Ele diz que é um sacerdócio, o quê? Real. Em outras palavras, ele é um sacerdócio real porque ele está a serviço do reino. Ele é um sacerdócio em prol da Basileia. Basileia é o reino de Deus. Os crentes, eles não são tirados para ficar sentados apenas na cadeira. Eles são tirados para eles serem sacerdotes a serviço do reino de Deus. E temos aqui, talvez, uma das doutrinas mais preciosas para o protestantismo, que foi aquele movimento que rachou com a Igreja Católica Romana. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana não enxergava o sacerdócio real de todo crente. Você precisa ir até o padre, você precisa ir até um sacerdote para ele interceder por você diante de Deus. Pedro, então, não sabia disso. Esqueceram de dizer para Pedro. E é em cima disso que se constrói esse sacerdócio de todos os santos, ou de todos os crentes, que diz exatamente o que Pedro está dizendo aqui, dizendo que cada um de nós é um sacerdote ou um representante a serviço do reino de Deus. E ele deve ser santo, ele diz ali, ele continua dizendo. Nação santa. E nós já gastamos um bom período falando a respeito do que Pedro diz sobre ser santo. Se vocês dizem que são filhos de Deus, Deus é santo. Então sejam santos. De que forma? Vivendo para Deus. A santidade que a Bíblia expõe aqui, ela não é a santidade para nós de uma perfeição sem pecados. Vocês lembram? Por quê? Porque nós ainda estamos a caminho do reino eterno. Nós estamos no reino agora presente, numa tensão que os estudiosos chamam de já e ainda não. Nós já estamos no reino, mas ainda não de maneira completa. Nós já somos santos, mas ainda não de maneira completa. Então, por isso que o crente, você, homem, mulher, criança, jovem, é chamado por Deus para ser um representante do reino de Deus. E esse representante do reino de Deus, ele tem características. Ele não é de qualquer forma. E ele diz isso quando ele nos diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus.
Pense que quando você vai comprar alguma coisa bacana, que você gosta, né? Um celular de marca boa, você tem características que você espera nele, porque ele é exclusivo do tal fabricante. Então, se você for lá e não encontrar essas características que o fabricante promete, você vai dizer que esse aparelho é falso, falsificado. Ele não tem as características que ele deveria ter. Assim é com nós crentes. Se nós somos a propriedade exclusiva de Deus, e quando nós dizemos exclusiva de Deus, é de Deus e mais ninguém, então não tem como você servir a dois senhores, quer dizer que esse povo tem características que Pedro já vem trabalhando. Pedro já falou quais são elas: santidade, ser separado. A ideia de santidade é você viver levando Deus em consideração, desde tomar uma água até na brincadeira do dia a dia, no trabalho, na maneira como eu trato a minha esposa, na maneira como eu trato o meu esposo, na maneira como eu educo meus filhos. Isso é santidade, isso é ser santo. Essa é uma das características. Nós também vemos o crescimento espiritual como uma característica dessa nova raça. Essa nova raça tem desejo de se alimentar constantemente. Se essa raça não tem desejo de se alimentar constantemente, talvez a gente diga, talvez tenha defeito de fabricação. Acho que não é tão desse dono que eu estou pensando. É assim que acontece. Pense como um representante a serviço do reino de Deus. Talvez você vá ser a única Bíblia que um descrente vai ler. Talvez ele nunca vá folhear um texto bíblico, mas a maneira como você vive pode ser a Bíblia sem palavras a ele. Essa é a realidade. E Pedro continua fazendo algumas ligações. Nós vemos isso quando ele diz, usando a ideia de que antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. E ele usa esse texto de Oséias 2:23, dizendo o quê? Existia um período que o povo judeu dizia, eu sou povo de Deus. Mas isso não se tornou mais exclusivo para eles. Se você está ligado na rocha, na pedra viva, você faz parte do povo exclusivo de Deus. Certo? Não importa o que você possa estar passando. Talvez você esteja passando por uma tristeza profunda, e eu sei como é duro. Todos nós já passamos. E quem não passou, se prepare porque ela virá. Talvez você possa estar passando algum tipo de dificuldade, seja ela emocional, financeira. Talvez ainda você esteja preocupado nesse momento. Como eu vou fazer amanhã para pagar minhas contas? Nossa, como será que eu vou... O dia de amanhã, como é que eu faço? Ou então, talvez você já tenha começado a ter os frutos que esse povo aqui, a quem Pedro escreveu, tinha, que é perseguição por ser crente. Creio eu que no nível aqui Brasil, nós vamos sofrer no máximo uma perseguição de falatório, de rejeição. Olha, vamos fazer uma janta? Não convido o fulano porque ele é crente, ele vem aí e fica falando um monte de coisa chata. Talvez essa seja a rejeição que você está passando. Graças a Deus nós não passamos ainda esse tipo de rejeição aqui, ou perseguição de ser mortos por causa da palavra. Nós não temos que nos preocupar de a qualquer momento parar aqui um caminhão do governo ou de alguém contrário à pregação do cristianismo, do evangelho, e prenda nós todos aqui, nos enfileire e nos fuzile. Nós ainda não sofremos com isso. Talvez chegue, talvez não. Mas muitos irmãos nossos passam por isso. Muitas pessoas que valorizam a palavra de Deus com fome passam por isso. Então, embora você esteja passando por qualquer uma dessas dificuldades, o seu maior problema foi resolvido. Se você está ligado à pedra viva, tudo isso é passageiro. Vai chegar um dia que a sua dificuldade vai acabar. Vai chegar um dia em que sua dor vai terminar. Vai chegar um dia que a sua tristeza será convertida em alegria plena, onde as lágrimas não cairão mais do seu rosto,
mas não por causa de nada do que você se esforce por fazer, mas por causa da união com a pedra viva. Por causa de estar ligado a Cristo, você não será envergonhado naquele dia. E para finalizar, queridos, mas não menos importante, Pedro faz muita questão na sua carta de dizer assim. Ele faz muito isso, você já deve ter percebido. Nós somos salvos para ser santos. Nós somos salvos para amarmos uns aos outros. Nós somos salvos para ser propriedade exclusiva de Deus. E se nós somos propriedade exclusiva de Deus, é com alguma função. Não é para ser inertes. Se Deus precisasse de pessoas e quisesse que as pessoas ficassem paradas, ele não salvava ninguém. Porque ele não precisa de ninguém. Essas são as realidades. Quando a gente pensa na Bíblia, elas nos deixam um pouco espantados, né? Porque quando você vai para a Bíblia, Deus não precisava de ninguém. E o ato dele salvar você e a mim não quer dizer necessidade, mas quer dizer misericórdia. Sendo assim, entenda que você não é salvo para ficar na cadeira de pernas cruzadas. E ele vai dizer isso. Ele já disse que nós devemos ser santos, porque Deus é santo. Ele já nos disse que nós somos salvos para amarmos uns aos outros. Ele já nos disse que nós somos salvos para crescer espiritualmente. E agora, no verso 9, ele diz o desfecho da sua carta. Ele, depois de falar que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, olha lá, a fim de, ou para, a fim de é o objetivo. O povo de propriedade exclusiva de Deus tem objetivo, tem função. E ele diz qual a função: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembrem-se, Pedro está escrevendo a um povo que está sofrendo perseguição com risco de morte por causa da sua fé. E ele mesmo, apesar disso, Pedro poderia talvez ser tolerante e dizer assim, olha, se for arriscado demais, não façam isso, não proclamem. Olha, se você vê que alguém vai lhe matar por causa disso, fique quieto, não proclame. Mas não, Pedro ele faz questão de dizer assim, ó, vocês têm um objetivo, vocês têm que proclamar, vocês têm que falar aos quatro cantos do mundo. O que aconteceu com vocês? Da onde vocês foram tirados? Ele diz que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Essa é a função nossa como crentes. Essa é a importância aqui do nosso testemunho de vida. Não é dizer, olha, eu estava com dor de barriga, aí recebi uma oração do pastor e não tenho mais dor de barriga. Claro que Deus cura a dor de barriga, eu sei disso. Mas a função principal não é os testemunhos, aqueles que exaltam a gente. É dizer assim, olha, eu estava perdido. Eu estava em trevas. Eu não fazia nada de bom. E Deus me tirou de lá. Nossa, e o que você fez? Nada. Eu só disse, eu preciso de ti. E estendi os braços como uma criança faz com o pai. Quando ela cai e se machuca, e ela diz, papai. Só essa é minha função. Eu não fiz mais nada. Sendo assim, Pedro, mais uma vez, está lembrando aos seus leitores de um episódio chamado Egito, onde eles foram tirados das trevas da escravidão, onde viveram por mais de 400 anos e foram libertos para a luz. Só que agora Pedro está dizendo que aquela liberdade que eles tiveram, ela poderia não ser tão verdadeira. Por quê? Porque ela era só exterior. Aquele povo mal tinha saído do Egito, já estava reclamando, mas lá eu comia carne, aqui eu não tenho. Agora Pedro está dizendo que você foi liberto das trevas de dentro do seu coração, do que nós chamamos de pecado. Ah, então eu não peco mais, pastor Adriano? Não, você já foi liberto do domínio do pecado. Ele não é mais o seu Senhor, porque agora você é propriedade exclusiva de Deus. E Deus não tem nenhum tipo de possibilidade dele dividir a sua propriedade. Tanto pela força que ele tem, porque
Entendam uma coisa, querido. A Bíblia relata Deus sendo um justo juiz e que não está num cabo de força com as forças malignas do diabo. Uma hora Deus ganha, uma hora Deus perde. Não. Deus não tem a mínima chance dele perder ou sequer pestanejar como nós. Deus já esmagou. O destino de Satanás já está traçado. Ele só está sendo cumprido na história. Sendo assim, esse povo que Deus agora fala através de Pedro, que somos nós, os crentes em Jesus Cristo, nós precisamos proclamar. Nós somos salvos para sermos pessoas que fazem parte da construção espiritual do templo. Verso 5, ele nos disse isso. Nós somos salvos para sermos sacerdotes e oferecermos sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Nós vimos tudo isso na outra pregação. Então, nossa principal tarefa como crentes que somos, como propriedade exclusiva de Deus que somos, é proclamar a grandeza de Deus. Nós somos libertos do Egito, mas não do Egito físico, do Egito das trevas do seu pecado, daquele que fazia você ser inimigo de Deus. Nós somos libertos disso. E não é fácil, queridos. Eu também me deparo com situações onde a gente gagueja para falar do que nós somos libertos. Mas isso é motivo de tristeza para nós, começando em mim e espero que em você, porque nós não temos vergonha nenhuma quando nós vamos defender o time do nosso coração. Mesmo que a outra pessoa seja, como a gente fala, doente do outro time, a gente não tem problema, não é verdade? Você luta e você diz, meu time é o melhor, que teu time é o melhor. E muitas vezes, para falar daquele que nos tirou das trevas para a luz, a gente diz assim, é que se eu disser isso, talvez ele vai ficar meio chateado comigo. Como assim? Isso não foi tão marcante na nossa vida, a ponto de nós não proclamarmos? Algumas aplicações finais aqui, queridos, a respeito dessas duas pregações que nós fizemos em cima da pedra preciosa. Os planos de Deus, biblicamente falando, eles vão se cumprir. Pedro aqui citou pelo menos 4 profecias de centenas de anos antes, que um profeta falou, olha, isso vai acontecer. Chegou o momento que aconteceu. Pedro fez isso para falar, olha, a palavra de Deus se cumpre. Então, os planos de Deus vão se cumprir para todos. Tanto para os crentes, quanto para os descrentes. A pergunta que eu gostaria que você fizesse a você é a seguinte. Você quer fazer parte do plano de Deus como João Batista, que proclamou as maravilhas de sair das trevas para a luz, ou como Judas Iscariotes? Jesus não está morto. Jesus está bem vivo. E ele vai ser a pedra ao caminho de todo ser humano, mais cedo ou mais tarde. Todos, jovens, crianças, homens e mulheres, em alguma altura da sua vida vão se encontrar com essa pedra viva. E agora cabe a você pensar um pouquinho se você já se encontrou com essa pedra viva, ou se hoje é o dia em que você está realmente se encontrando, e quem você vai copiar? Aqueles que abraçaram a pedra como preciosa de grande valor? Ou como os judeus que a rejeitaram? Quando as pessoas rejeitam a esse Jesus da Bíblia, é esse a quem nós pregamos, não é esses muitos Jesus que existem aí, que dizem que são a aparência de Deus, mas que não passam de fantasia humana. Quando nós pregamos e falamos a respeito desse Jesus, que as pessoas vão rejeitar como fundamento das suas vidas, como aquele terreno onde elas vão construir em cima, saiba de uma coisa, ninguém constrói sem um fundamento. Se Jesus não for o fundamento da sua vida para a construção da sua casa espiritual, da sua vida, você vai colocar outro fundamento no lugar.
E as pessoas têm diariamente colocado. As pessoas diariamente escolhem as pedras que elas querem que fiquem lá como base, metaforicamente falando. Às vezes a pedra que as pessoas querem que esteja na base é o dinheiro. Às vezes a pedra que elas querem que esteja na base é a influência, poder. Às vezes a pedra que elas querem que esteja lá é eu mesmo. Tudo que eu quiser. Tudo que eu quiser. Já tinha uma música de um tempão atrás, quando eu era criança, que dizia: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Existia essa música. E as crianças cantavam. Como se fosse possível exigir de Deus, ao invés de Deus dizer o que devemos fazer. E você pode errar a respeito do time. Talvez você esteja torcendo para o time errado. Você pode errar a respeito da sua profissão. Você pode errar a respeito de várias coisas. Mas o pior erro que você pode fazer é rejeitar a pedra viva. É rejeitar a pedra que vai ser o fundamento para você não ser envergonhado diante de Deus um dia. Esse é o maior erro de avaliação. Não é algo que você pode errar e que não vai ter consequências. Esse tipo de erro é algo que tem consequências eternas. E a eternidade é algo que na nossa mente a gente não consegue apalpar, porque a gente fala sempre: nossa, como passou o tempo, nossa, seu filho já está desse tamanho, nossa, eu já tenho cabelo branco. Não é assim. A eternidade é algo que não tem fim. E aquilo que você julgar a respeito da pedra preciosa vai definir aonde você vai passar a eternidade. Em comunhão com Cristo, ceando com Ele, ou longe dele, apenas absorvendo da sua justiça. E proclamar as grandezas de Deus, que é o que Pedro fala aqui que nós como povo devemos fazer, pode ser feito de duas formas. Você pode proclamar as grandezas de Deus olhando por um microscópio, e aí você pega algo bem pequenininho e olha e ela cresce. Então, às vezes você vai ter outras coisas que não são o Deus bíblico e você vai colocar lá e vai ficar enxergando de microscópio para tentar aumentar aquilo, para aquilo se tornar grande. Ou você pode enxergar algo que é grandioso e que necessita de um telescópio. E assim é que nós devemos, como crentes, enxergar a Deus. Nada, nenhum lugar pode contê-lo. Não existe ninguém que pode ordená-lo. Não existe sabedoria humana possível de dizer o que Deus deve ou não fazer, porque Ele estava antes do começo e Ele estará no fim dos tempos. Ao final dessas duas pregações, eu creio que você já é capaz de se relacionar, agora de se decidir em relação à pedra viva. Você já é capaz de se posicionar com relação a Jesus. Qual será a sua decisão? Ele é uma pedra preciosa, digna de ser exaltada, obedecida, adorada, de tal forma que você diz: me tire tudo, mas não me tire mais a minha pedra viva. Eu não vivo mais sem ela. Ou, eu não quero esse Jesus, porque ele vai se intrometer na minha vida, e se ele se intrometer na minha vida, eu não vou ser livre. Essas são as duas possibilidades. Todos tomarão uma decisão, mais cedo ou mais tarde. É isso que Pedro nos diz. Só que as duas decisões, ambas, terão resultados eternos. Vamos orar.